também tenho uma excelente notícia para vocês. Essa noite eu vou ser breve, eu espero ser breve, espero conseguir ser breve. Então essa é uma boa notícia para vocês, mas eu quero terminar a mensagem de hoje com a gente orando. Nós nos dividindo em pares e orando pela vida do Mateus, que está em recuperação, fazendo tratamento de quimioterapia, tá? Eu sei que está todo mundo exausto, eu estou exausto, eu não tenho férias há um tempão. Vocês sabem que no início de janeiro, final de dezembro, meu filho foi diagnosticado com osteomielite. A gente ficou 20 dias, 45 dias ao todo nesse processo de recuperação. No meio do ano, meu cunhado ficou com câncer, teve que tirar um pedaço da mandíbula. Então nós estamos exaustos, né? E está todo mundo exausto também, porque todos vocês que são jovens universitários também estão exaustos. Se eu fosse contar o rosário de coisas que aconteceram nos últimos 2 meses, eu escrevi um capítulo de livro, eu terminei. Você fez seu TCC, eu acabei de fazer aquele artigo, eu terminei também. Primeiro do ano. Está todo mundo exausto, eu sei disso. E é por isso que eu vou ser breve, porque nós estamos exaustos. Mas a mensagem de hoje é sobre frustração, né? Para todo mundo sabe que é frustração nesse final de ano, todo mundo achava que ia bem numa prova, tirou 3 ou 4, todo mundo sabe que é frustração, acontece um prejuízo que você não estava esperando, aquele concurso que você queria acabou não dando certo, os planos que você traçou não acabaram não dando da maneira como você queria. Você traçou planos, você traçou metas, você queria ter passado nas 6 matérias que você se inscreveu, você não conseguiu, você está frustrado. E essa mensagem é justamente sobre isso. A gente vai extrair alguns ensinamentos bíblicos a partir daí. Eu queria, antes da gente entrar no texto bíblico propriamente dito, eu queria colocar a gente no contexto bíblico. Então eu queria trazer à memória de vocês o que aconteceu com Paulo e por que Paulo foi preso ao voltar para Jerusalém. Queria lembrar para vocês que Paulo colocou no seu coração o desejo de ir para Jerusalém. Então nós vamos ler lá em Romanos 15, exatamente sobre isso. Eu vou ler na tradução a mensagem, a gente vai entrar no contexto bíblico e depois nós vamos entrar no texto bíblico propriamente dito. Tudo bem? Tá? Deu para entender? Então acompanhe comigo esse texto, está na mensagem. Mas agora, isso é Paulo escrevendo aos romanos antes de ir para Jerusalém, antes de ser preso. Mas agora que não há mais trabalho pioneiro a ser feito nessas regiões, nas regiões da Síria e da Grécia, e como há muitos anos desejo ir vê-los, visitar vocês em Roma, estou finalmente planejando minha visita. Vou para a Espanha, então espero passar por aí e desfrutar a companhia de vocês, até que em tempo oportuno me enviem com a bênção de Deus. Mas primeiro vou a Jerusalém entregar a oferta de auxílio aos seguidores de Jerusalém que vivem por lá. Os seguidores de Jesus que vivem por lá. Os gregos decidiram fazer uma coleta para os cristãos pobres de Jerusalém. Fizeram isso com prazer, mas também era obrigação deles. Percebendo que usufruíam dos dons espirituais que generosamente vinham da comunidade de Jerusalém, era o dever deles aliviar aquela pobreza. Então logo eu entregue pessoalmente essa cesta de frutos, parto para a Espanha fazendo uma parada em Roma, para ver vocês, queridos amigos. Tenho um pedido. Orem por mim. Orem fervorosamente comigo e por mim, a Deus o Pai, pelo poder do nosso Senhor Jesus e pelo amor do Espírito, para que eu seja liberto da cova dos leões, dos descrentes da Judéia. Paulo está dizendo aqui que ele vai levar uma oferta. E a Bíblia diz em Atos que ele foi movido pelo Espírito para levar essa oferta. E no meio do caminho, lá em Atos 21, você vê o profeta Ágabo avisando Paulo de que ele seria preso. Então aqui parece uma coisa estranha, uma dicotomia. Uma hora o Espírito Santo envia Paulo para levar uma oferta. E agora, diz a Bíblia que está avisando ele de que ele não deve ir. E diz ainda que, movido pelo Espírito Santo, as pessoas que estavam acompanhando Paulo, dizem para Paulo assim: Paulo, não vá. Parece aquela história do jogador, né, que fingiu que foi, mas não foi, acabou fundo, né? Porque, que coisa estranha. O Espírito uma hora manda ele ir, uma hora manda ele não ir. Afinal de contas, é para ir ou é para não ir? E aqui eu vejo uma manifestação interessantíssima da graça de Deus.
É a graça de Deus dizendo para Paulo assim: Paulo, você não precisa ir. Se você for, talvez você nunca mais seja liberto novamente. Jesus já foi. O trabalho foi completo em Jesus. Então eu quero dizer para você, não precisa ir. Mas ainda assim, Paulo opta por ir. Por quê? Porque ele disse para si mesmo: eu acho que minha vida não é valiosa. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Eu já entreguei minha vida a Cristo e eu estou disposto a morrer pela vida por Cristo Jesus. E aí Paulo vai. E aí o que acontece? Ele é realmente preso como o Espírito advertiu Paulo. Ele foi preso. E aí quando ele é preso, ele apresenta-se diante de Félix. E aí ele se defende com Félix. E o que a Bíblia diz pra gente? Que Félix resolveu manter Paulo preso. E preso por 2 anos. Você vai vendo versículos 27 e 28, a Bíblia explicando para a gente por que ele ficou preso por 2 anos. Veja o que a Bíblia diz. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo preso na prisão. Porque ele não quer deixar os judeus chateados com ele, ele resolve manter Paulo preso. E a Bíblia ainda é mais clara sobre isso. Ela diz para a gente que toda vez que ele queria, ele mandava chamar Paulo na esperança de que Paulo desse alguma propina para ele. Se desse alguma propina, ele estava disposto a liberar Paulo. E aí, outra coisa interessante que a gente vê nesse contexto de Romanos 15 presta atenção, o que a Bíblia está dizendo para mim e para você em Romanos 15, nesse texto que está escrito aqui? Orem por mim. Orem fervorosamente comigo e por mim, a Deus, o Pai, pelo poder do nosso Senhor Jesus e pelo amor do Espírito. Por quê? Para que eu seja liberto da cova dos leões, dos descrentes na Judéia. O que a Bíblia está dizendo? Orem por mim. Paulo foi preso. Apesar da oração, apesar da insistência, apesar de tudo, Paulo foi preso. Isso dá um grande ensinamento para a gente. Nem sempre, quando a gente ora, as coisas acontecem do jeito que a gente esperava. Ainda dá mais um outro ensinamento lindo. É que Paulo tinha planos. Paulo tinha planos de ir para a Espanha e passar por Roma no caminho. Mas os planos de Deus eram diferentes dos planos de Paulo. E agora Paulo está preso. E agora a gente vai entrar no texto bíblico. Porque depois que Félix foi substituído por um sujeito chamado Festo. E Festo mal chegou em Jerusalém, já vem os judeus para dizer o seguinte: nós temos um sujeito aí chamado Paulo, nós queremos prender, nós queremos que você entregue esse tal de Paulo para a gente, porque a gente quer condená-lo, a gente quer julgá-lo de acordo com as nossas leis. E aí Festo convoca então o rei Agripa. O rei Agripa estava passando por Cesareia, era o rei dos judeus, colocado por Roma para ser o rei da Judéia naquele lugar. E aí ele convida então o rei Agripa e a sua meia-irmã, que também era sua esposa, Berenice, para ouvir a causa de Paulo. E é justamente o início desse discurso entre Paulo e Berenice, Festo e Agripa, que nós vamos ler aqui, toda a comitiva. Tudo bem? Então vamos entrar no texto bíblico, Atos 26, de 2 a 8, e eu vou ler numa versão internacional, quem quiser me acompanhar na sua versão, mas eu vou projetar aqui, tá bom? Rei Agripa, considero-me feliz por estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Isso é Paulo abrindo o seu discurso. Todos os judeus sabem que tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa dessa esperança, ó Rei,
que eu estou sendo acusado pelos judeus, porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos. Vamos orar? Pai amado e bendito, Deus do universo, Senhor dos senhores, agora eu te peço, me esconda atrás da cruz, que seja capaz de propagar o Evangelho e nada mais do que o Evangelho de Cristo Jesus, que eu diminua e que o Senhor possa aparecer, que o Espírito Santo esteja convencendo do pecado, do juízo e da justiça, esteja ministrando aos nossos corações e abrindo os nossos entendimentos para a verdade de que o Senhor é bom, que o Senhor nos ama e que o Senhor é Deus, e que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero apresentar para vocês 4 conselhos que a gente pode extrair desse texto, que a gente pode extrair da história de Paulo a partir desse momento, que vão servir de inspiração para a gente no momento de uma frustração, quando a gente está triste por alguma coisa que aconteceu e a gente não esperava. Primeiro conselho que eu quero dizer para você é: certifique-se de que os seus planos fazem parte dos planos de Deus. Tem coisa na vida da gente que é plano da gente. Tem coisa da vida da gente que é plano de Deus. Por exemplo, eu tenho um plano de que a Aninha faça um curso de culinária. Eu tenho esse plano, é meu. E não necessariamente faz parte dos planos de Deus para as nossas vidas. São planos. Ela talvez tenha planos de que eu aprenda, sei lá, trocar a lâmpada, não sei. Quê? Exatamente. Ou que eu faça o curso de culinária. Mas aí são os planos dela para mim, exatamente. Existem planos que são planos que a gente tem, existem planos que são planos que Deus tem para nós. E ainda existem os planos que Deus tem e que Deus nem espera que a gente entre nos planos. E uma coisa muito bonita é quando a gente pede a Deus o privilégio de entrar nos planos dele e dizer: Senhor, me dá o privilégio de entrar nos seus planos, que é para que eu possa servi-lo em nome do Senhor Jesus. Mas uma coisa muito comum que acontece quando a gente recebe uma frustração, quando alguma coisa que a gente planejou não dá certo, quando aquilo que a gente queria não se concretizou, é a gente culpar a Deus. Mas por que isso aconteceu? Por que Deus deixou que isso acontecesse? Como é que Deus me deixou na mão nesse momento de aflição? Eu me lembro muito da história de Moisés lá em Êxodo 3. Lá em Êxodo 3 aparece uma sarça, uma planta que está queimando fogo, está pegando fogo sem se consumir, e essa sarça ardente é próprio Deus falando com Moisés. E diz: eu quero que você saia de onde você está, daí, da casa do seu sogro, eu sei que está muito bom, mas eu quero que você vá falar com Faraó para deixar o meu povo ir. E aí, vocês sabem que Moisés dá todo tipo de desculpa, mas finalmente Deus consegue convencê-lo de que ele deve ir. Quando ele chega lá e fala com Faraó, o que acontece? Faraó diz: o quê? Eu não conheço esse Deus de você. Não conheço, nunca vi. Aliás, só tem um Deus por aqui, que sou eu. Acima de mim não tem outro Deus. Então eu vou dizer para você o seguinte: vocês estão pedindo para sair, para prestar culto a esse Deus que eu não conheço, vocês estão muito à toa nessa vida. Vocês têm que fazer tijolos, pois agora, além de fazer tijolos, vocês vão ter que procurar a palha para fazer os tijolos. E eu digo para vocês o seguinte: além de cumprir a meta de vocês de fazer tijolos, vocês vão ter também que catar essa palha. E aí o povo de Deus vai conversar com o Faraó, não Moisés. Eles enviam embaixadores para conversar com o Faraó. E o que acontece? Faraó explica para eles: não, é porque vocês são muito à toa. Um bando de gente à toa me pedindo para libertar, para vocês saírem daqui para prestarem culto a Deus. E aí eles, saindo de lá, eles ficam irritados e vão conversar com Moisés e dizem: mas foi para isso que você veio? É para isso que você veio aqui? Para criar confusão no meio da gente. E você ainda diz que vem em nome de Deus, é isso mesmo. E aí o que você vê lá no final de Êxodo 5? Moisés conversando com Deus, dizendo assim: mas foi para isso que você me mandou. Foi para isso que eu vim aqui. Você me mandou aqui para eu fazer esse papelão na frente do meu povo. Por quê? Porque Moisés não leu com atenção a Bíblia dele. Porque não prestou atenção direito na sarça ardente. Porque no momento em que Deus falou com Moisés, ele disse o seguinte: eu irei endurecer o coração de Faraó, para que Faraó conheça quem eu sou. Em outras palavras, Deus podia virar para Moisés e dizer assim: tá tudo certo.
Está tudo sob controle. Está tudo exatamente do jeito que eu disse que ia ser. E o que Deus fala para Moisés? Lá em Atos 6, lá em Êxodo 6, logo no início de Êxodo 6. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Era preciso que faraó entendesse que Deus era Deus, que não havia Deus acima dele. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Em outras palavras, as portas que Deus abre, nenhum homem fecha. E as portas que Deus fecha, nenhum homem abre. Portanto, eu quero dizer a você o seguinte: antes de você culpar Deus por qualquer coisa, certifique-se de que seus planos são também os planos de Deus. Sobre isso, eu queria chamar a atenção para 3 verdades que são muito importantes sobre esse assunto aqui. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção para você é que, às vezes, quando o seu sonho não se realiza, talvez essa tenha sido a grande bênção. Às vezes, quando acontece um problema na vida da gente, acontece uma frustração, uma das coisas mais comuns é a gente se vitimizar. Ah, eu sou um coitadinho, nada acontece de bom na minha vida, não adianta, não dá certo. Ah, Deus, ó céus, ó vida, ó azar, só há problema na minha vida. Eu me vitimizo e eu começo a reclamar. Isso é muito comum. Outra coisa muito comum que acontece quando a gente se frustra é a gente começa a agredir os outros. A gente começa a descontar nos outros pelo aquilo que aconteceu com a gente. Já viram isso? Aí depois a gente vai se arrepender da bobagem que fez. Uma outra coisa também muito comum que acontece com a gente é a gente culpar outra pessoa. A gente sempre procura um bode expiatório para essas coisas. O que é mais impressionante é que eu vejo essas coisas, eu sou assim. Eu sou réu de todas essas coisas. Eu estou sempre me vitimizando. Eu estou sempre procurando um culpado. Eu estou sempre agredindo. Uma coisa que eu gostaria de dizer a você é que só depende de você não praticar essas ações, não ir por esse caminho. Queria lembrar vocês disso. Uma coisa muito comum é a gente se auto-enganar quando acontece uma frustração. Eu conheço uma história muito interessante sobre uma moça que foi numa dessas reuniões de orações malucas e aí disseram para ela assim, acontece. Disseram assim, tem uma palavra profética sobre a sua vida, você vai ter uma menina. Ela tinha um sonho de ter uma menina, e aí uma moça, uma tia dessas da oração, disse para ela que ela ia ter uma menina. Adivinha o que nasceu? Um menino. E aí o que ela falou? Exatamente. Aí o que ela falou? Deus errou. Não, mas foi uma coisa séria. Deu problema no casamento, os sogros tiveram que vir para dar apoio para ela emocional, ela rejeitou a criança, isso realmente aconteceu. Deus errou. Deus errou. Não era para ser menino, porque eu recebi uma palavra profética. Aconteceu alguma coisa de errado aqui. Auto-engano. A gente se engana. A gente prefere acreditar que aquilo que a gente quer é aquilo que Deus quer. A gente se engana. E a gente acaba indo por esse caminho. Ela teve um segundo filho. E ela foi de novo nessa mesma reunião. Parece que a pessoa insiste, né? Eu gosto de ouvir isso. Então eu vou lá, que eu vou ouvir a mesma coisa. E ela foi, e adivinha o que ela ouviu? Não, esse agora é o da promessa. E vai ser menina. Adivinha o que nasceu? Menino. Mas dessa vez ela aprendeu. Ela disse, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Conheço uma pessoa que tinha planos de fazer o seu pós-doutorado no exterior, planos de conseguir uma posição numa outra universidade, quem sabe uma universidade de destaque. E aí foi parar numa cidade que ele nunca tinha ouvido falar o nome, uma cidade que, não estou dizendo que seja ruim, é legal, a universidade também é legal, mas eu nunca tinha ouvido falar. E aqui, fui numa reunião de oração, no meio de jovens universitários, e o primeiro susto, nós repreendemos essa doença no nome de Jesus. No meio da oração, o cara abriu o olho e diz, hã?
E ele começou a olhar para como as pessoas lidam com a espiritualidade e principalmente como os jovens universitários estavam perdidos, faltando igreja para eles, um lugar onde eles tivessem voz, um lugar onde eles pudessem defender a sua fé, onde eles pudessem discutir, defender e manter a sua fé no ambiente universitário. Aí ele entendeu, as portas que Deus abre, ninguém pode fechar. E as portas que Deus fecha, ninguém pode abrir. Gente, uma outra coisa que a gente precisa aprender, e é muito importante a gente aprender, é que às vezes a gente costuma achar que porque a gente é crente, porque a gente é filho de Deus, a gente não tem aflição, não vai ter problema e não vai passar por frustração. Se a gente orou e decretou, tomou posse da bênção, isso não vai acontecer problema nas nossas vidas. Eu quero dizer para você, não se deixe enganar. Frustrações fazem parte da vida da gente. Aliás, foi Jesus que disse isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus disse para mim e para você não é que nós não vamos ter aflições. O que Jesus disse para mim e para você é que chove para o ímpio, chove para o crente. A diferença é que aquele que crê nos mandamentos de Jesus e os pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa na rocha. E quando a chuva veio, e quando a tempestade veio, a casa permaneceu. Mas aquele que não acreditou nos ensinamentos de Jesus, no primeiro sinal de adversidade, quando veio a chuva, a casa não tinha fundamento e foi abalada. A terceira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é a terceira verdade sobre quando a gente entende que acontece uma frustração. Existem forças que se opõem aos seus sonhos. Tem uma história bonita do Garrincha. Garrincha era jogador da seleção brasileira, né? E aí o Feola, que era técnico da seleção, virou pro Garrincha e disse assim: Garrincha, é o seguinte, a tática do nosso time é essa aqui, ó. Você vai passar por aqui, você vai enfiar a bola aqui, o babá vai fazer gol, tá bom? É isso que você vai fazer, entendeu a jogada? Aí ele disse assim: professor, entendi, mas o senhor já contou essa tática pros adversários? Porque pode ser que eles não saibam. Já combinou com eles? Existem forças, existem oposições que são contrárias às suas vontades e aos seus desejos. Você tem planos, mas isso não quer dizer que outra pessoa também tem os mesmos planos que você. Mas uma outra coisa que acontece, que é importante a gente entender sobre a competição que acontece com os planos da gente, é o seguinte: como os sinos dessa igreja estão tocando, estão competindo com a minha voz agora nesse momento, existem forças que competem com os nossos desejos e os nossos planos. Quando a gente estiver cumprindo os planos de Deus na nossa vida, vocês vão encontrar oposição. Lá na empresa de vocês, no trabalho de vocês, quando vocês estiverem no mercado de trabalho, vocês vão virar para o chefe de vocês e vai dizer assim: não, mas esse esquema é um esquema corrupto. Eu não participo disso, nem jamais poderei participar disso. Você estará em oposição aos desejos do mundo em que você está inserido. Talvez um amigo de você vire para você e diga assim: eu estou namorando uma moça casada. E você vai ser obrigado a virar para o seu amigo e dizer assim: isso é contrário aos planos de Deus para você. Existem forças que competem, e porque você está fazendo a vontade de Deus, você vai encontrar oposição. Mas existe uma outra coisa, uma recomendação que eu queria fazer para você quando vocês encontrarem oposições aos planos que Deus traçou na vida de vocês. Não use as adversidades como desculpa para desistir. É muito importante que quando a gente estiver enfrentando adversidades, a gente olhe para perguntar a Deus: Senhor Deus, que eu aprenda a entender, a discernir a diferença entre teimosia e persistência. Então, qual é a aplicação para a vida da gente sobre isso? A aplicação é: busque incessantemente a Deus, orando para que Deus mostre para você
qual é o plano de Deus para a sua vida. Vocês vão encontrar momentos na vida de vocês que vocês vão ser traídos, que vocês vão ser mal falados, que ninguém vai acreditar no seu sonho, que todo mundo vai dizer para você assim, bem que eu te avisei. E nesse momento, quando todo mundo estiver dizendo, bem que eu te avisei, bem feito, tem um monte de gente que torce contra, a única coisa que vai segurar você vai ser a oração e o fato de que Deus está com você e não desiste de você. Segundo conselho que eu quero dar para você: use as oportunidades, as adversidades que vocês encontram para testemunharem de Deus. Eu queria chamar a atenção para vocês no texto bíblico, logo no versículo 22, Paulo começa o seu discurso dizendo assim: Rei Agripa, considero-me feliz por estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus. Parece coisa de maluco, né? O cara está preso há 2 anos, está preso em cadeias, está incomunicável. Aí ele vira para o rei Agripa e diz: que felicidade estar aqui diante do Senhor, apesar de estar preso durante 2 anos. Ele não está xingando ninguém, ele não está culpado, sentindo autocomiseração, ele não está se fazendo de coitadinho, ele não está se fazendo de vítima. Ele está dizendo: que bom, que oportunidade que Deus está me dando de, depois desses 2 anos estando preso, eu posso estar aqui diante de você. E por que ele está feliz? Ele está feliz pelo aquilo que Jesus disse para a gente lá em Lucas 12, 21, de 12 a 13. Ele diz para a gente o seguinte: mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês, então eles os entregarão às sinagogas e prisões. Está tudo acontecendo de acordo com os planos de Deus. Vocês vão ser presos por causa do meu nome. Paulo sabe disso. Ele diz: vocês serão levados à presença de reis e governantes. Ele também sabe disso. E por quê? Por causa do meu nome. E aí o que ele diz para você e para mim? Será oportunidade para vocês darem testemunho de mim. Qual é a recomendação que eu tenho para vocês no momento em que vocês estiverem num momento de frustração? Tornem o sofrimento de vocês, tornem a frustração de vocês, tornem a dor de vocês em testemunho. Lembre-se disso. As palavras de Moody dizem o seguinte: de 100 homens, 1 lerá a Bíblia, 99 lerão o cristão. Quando vocês estiverem diante de uma grande adversidade, de um grande problema, de uma grande dor, usem a oportunidade que Deus deu para vocês, para fazerem disso motivo de testemunhar de Jesus aos outros. Uma outra coisa que não faz parte do texto, mas eu queria chamar a atenção, é que seja apoio para outra pessoa. Não faz parte do texto, mas lá em Atos, a gente vai ver que Paulo, depois que passou por tudo isso, depois de ter se defendido diante de Agripa, ele então apela para César e é mandado para Roma, uma viagem longa, e vai ficar em Roma, e vai ficar em prisão domiciliar. Depois disso, ele é levado para uma masmorra. Na última carta da vida dele, Paulo escrevendo a Timóteo, o que ele escreve a Timóteo? Ele está numa masmorra, ele não tem capa, ele está entediado, ele está no osso. E ele escreve um dos testemunhos mais bonitos da vida cristã nessa carta chamada 2 Timóteo. Quem nunca leu, Tu, porém, do John Stott, deve ler, um livro fantástico, eu recomendo a todos vocês. Mas veja uma coisa super interessante que Paulo fala em 2 Timóteo. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou diligentemente até me encontrar. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você nesse texto? Está dizendo para mim e para você que esse homem chamado Onesíforo foi essencial para que Paulo fosse fortalecido e permanecesse firme. Diante de uma frustração, diante de pessoas ao nosso redor que estão vivendo por uma frustração, use essa oportunidade para ser suporte e apoio para o outro.
Tem uma aplicação profunda sobre isso aqui pra gente. Tem um monte de gente que há mais de um ano vem aqui no Café de Graça. Até hoje eu não sei nem por que vem. Tem um monte de gente que vem no Café de Graça e eu não sei o que está fazendo aqui. Vem aqui para esquentar a cadeira no banco enquanto eu falo. Olha só que coisa mais chata. Eu não faria isso se estivesse no lugar dessa pessoa. Gente, igreja não é esquentar a cadeira no banco. Igreja não é participar de culto. Igreja não é ouvir um sino enquanto eu falo. Igreja é usar os seus dons e talentos para edificação do outro. Igreja é pegar os talentos que Deus deu para servir o outro. Quando a gente serve o outro, aí é que a gente glorifica a Deus. Tem mais uma coisa que eu queria chamar a atenção sobre esse negócio. Queria fazer um parênteses. Na vida cristã, no momento em que a gente passa por uma grande tribulação e passa por uma grande frustração, todo mundo, ou a maioria das pessoas, vai embora, some, desaparece. Você olha para um lado, cadê aquele cara que dizia que gostava tanto? No primeiro escorregão que você dá, também some. Na primeira hora que a pessoa vai todo mundo. Mas tem umas pessoas que ficam. Tem o seu marido que fica. Tem a sua esposa que fica. Tem um amigo fiel que fica. Tem uma coisa que é importantíssima pra gente na vida cristã, que a gente deve sempre prestar atenção. Valoriza essas pessoas que ficam. Essas pessoas valem ouro. Essas pessoas valem ouro. Valorize aqueles que estão ao seu lado. Quarto conselho, esse é o último conselho. Eu falei quase tudo com esses sinos batendo aqui. Espero que vocês tenham aguentado. Deu para suportar? Esse é o último conselho. Creia nas promessas que Deus tem para você. Se Deus fez promessas para você, creia nas promessas que Deus tem para você. Queria ler para vocês um trecho lá do final do Atos 26 para a gente ler. Vou ler na tradução a mensagem. Queria que vocês acompanhassem comigo. E digo agora o que tenho dito a todos. Tudo o que estou dizendo está de acordo com o que os profetas e Moisés disseram. Primeiro o Messias deveria morrer, em seguida iria ressuscitar. Ele seria o primeiro raio da brilhante luz matinal de Deus sobre as pessoas que estão perto e as que estão longe, tanto os que vivem na prática do mal quanto os que têm fervor de Deus. Festo não se conteve nesse momento e interrompeu o discurso com um grito: Paulo, você está louco? Você leu demais! Passou tempo divagando demais. Volte para o mundo real. Que história é essa de que alguém ressuscitou dos mortos? Você só pode estar brincando. Mas Paulo ficou firme. E com a voz serena ele vira-se para o rei e vira-se para todos os que estão ali diante dele e diz: com todo respeito, Vossa Excelência, não estou louco. Tenho plena consciência do que digo. O rei Agripa sabe que o Messias deve ressuscitar dos mortos. O rei Agripa sabe do que eu estou falando. Eu estou certo de que nada do que eu disse parece loucura para ele. Ele sabe de tudo. Isso há muito tempo foi dito pelos profetas, desde lá de trás, desde Abraão já foi prometido. Não tem nada de novo aqui. Você acredita nos profetas, não acredita, rei Agripa? Precisa responder, eu sei que você acredita. Mas Agripa respondeu: quase, Paulo, quase, bateu na trave, quase que o Diego Cavalieri joga essa bola para fora. Quase, Paulo, um pouco mais e eu virava cristão. Paulo vira-se para Agripa e diz, ainda algemado, imagina um homem algemado, virando-se para Agripa dizendo: é por isso que eu tenho orado, para que agora ou mais tarde, não apenas o Senhor, mas todos os que me ouvem aqui se tornem como eu, exceto, é claro, por essas algemas. Por que Paulo, esse homem que está preso há 2 anos, encarcerado, incomunicável, sendo um joguete na mão de líderes religiosos, líderes políticos, quer que todo mundo seja cristão, por causa do Evangelho de Cristo Jesus, ele foi mantido preso.
tem a sua liberdade cerceada. E esse homem quer que ele seja como ele quer que você seja como ele. Como assim? O que vai na cabeça desse homem chamado Paulo? Por quê? Porque Paulo sabe que nós, que somos cristãos, podemos confiar nas promessas que Deus tem para nós. E porque Deus é fiel. E todas as promessas que Deus fez para nós, Deus irá cumprir. Você tem doença na sua vida? A promessa não é que vai haver cura. A promessa é que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Um dia Deus irá tirar todo o choro, toda a lágrima. Um dia Ele voltará, se estabelecerá. Toda a criação será restaurada. Não haverá mais dor nem sofrimento no mundo. Como é que você pode dizer isso com tanta certeza? Porque Jesus ressuscitou dos mortos. E Ele ressuscitou dos mortos para eu ter certeza que quando Deus promete, Deus cumpre as promessas para nós. Deus diz para a gente que a gente pode contar com a sua provisão. E eu posso contar com isso. Ele disse, é promessa. Contar com a sua provisão não é cruzar os braços e esperar que caia no nosso colo. É entender que tudo que vem para nós, todo pão, tudo, vem da parte do Pai das luzes. É oferta de Deus. E Jesus vira-se para mim e para você e diz, vocês já olharam as aves do céu? Já viram eles pegando no arado? Nunca. Já olharam os lírios do campo? Já viram eles costurando? Já viram eles tecendo? Já viram como eles estão vestidos? Se Deus cuida do lírio do campo, que um dia floresce e outro dia morreu, que dirá de vocês que são filhos de Deus? Porque Deus foi capaz de dar o seu filho por mim e por você. É promessa de Deus que eu posso contar com a provisão dele. Amém. É promessa e eu posso contar com isso. O que mais que Deus promete para mim? Promete que não importa o que eu tenha feito, eu posso ser comido pelo remorso, comido pela dor. Não vai dar. Nunca mais eu vou poder virar para essa pessoa e dizer, pisei na bola com você, eu errei contigo. E não há algo que eu possa dizer, essa pessoa nunca vai me perdoar na vida. Mas a Bíblia me diz que quando Jesus morreu na cruz, Ele me deu perdão. Meus pecados foram limpos. Eu fui perdoado. Não tenho mais nada a pagar. Deus agora me deixou livre. Para quê? Para ir lá e restaurar. Para ir lá e perdoar. Para ir lá e amar. Para ir lá e servir. Fui livre. Estou livre, completamente livre. Perdoado, lavado dos meus pecados. Para virar essa página e voltar. E restaurar aquilo que não tinha mais jeito. Ele me garante. Dá certeza. É promessa. E se é promessa, Deus cumpre. E Paulo sabe disso. E é porque ele sabe disso. Ele quer que cada um de nós, cada um, seja como ele. Mas isso tem uma aplicação muito profunda para mim também. Porque eu olho para isso aqui e lembro de um trecho que tem um pouquinho antes, lá em Atos 24, em que o Senhor aparece para Paulo e diz, coragem, eu estou contigo. Coragem, eu estou contigo. Isso quer dizer para mim muito mais do que vocês imaginam. Porque para Paulo diz muito. Em outras palavras, Deus está dizendo para Paulo assim, eu prometi que eu vou estar. E se eu estar, eu vou cumprir. Eu estou contigo. Eu não vou te abandonar. Eu estou contigo. Você está na prisão, eu estou contigo. Você está passando por dor, eu estou contigo. Todo mundo te abandonou, eu estou contigo.
Todo mundo te traiu, eu estou contigo. Ninguém acredita no teu sonho, eu estou contigo. Eu perdi a esperança em mim, eu não sei se eu sou capaz. Eu sei, mas eu estou contigo. E eu acredito em você. Eu estou contigo. E as promessas que eu fiz para você continuam valendo. Eu estou contigo. E presta atenção, eu não costumo me enganar. Quando eu prometo, quando eu digo, é o melhor para você. Meu amigo, Deus nos dá a oportunidade de usar as promessas que Ele fez para nós tomarmos posses dela e agirmos de acordo com os planos que Ele tem para nós. Ou nós podemos fazer como Agripa. Agripa ouviu, eu sei que você sabe. Ele vira-se para Paulo e diz assim, quase, Paulo. Bateu na trave, Paulo. Mas você não acha que nesse pouco tempo que você está falando comigo, você vai me convencer a me tornar cristão? Paulo vira-se para ele e diz assim, como eu queria que todo mundo pudesse ter essa certeza de que Deus pode ir com você. Não importa a adversidade pelo qual você está passando, porque as promessas que Deus tem para nós irão se cumprir. É por isso que eu tenho orado, disse Paulo, para que agora ou mais tarde, não apenas você que está me ouvindo hoje, mas todos os que me ouvem aqui, se tornem como eu, pessoas que confiaram na promessa que Deus tem para nós. Qual caminho você quer seguir? Por onde você quer andar?